Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius, Pode Fora Vinícius, num vídeo aqui de final de ano especial de um aniversário específico que merece aqui a nossa reflexão, que é 30 anos do fim da União das Repúblicas Socialistas Soviética, né? Que oficialmente a União Soviética ela se extingue, né? No dia 25 de dezembro de 91, na noite de Natal, depois de meia-noite, em que Mikhail Gorbachev se apresenta como ex-secretário da União Soviética e de que agora a União Soviética, no caso a sua herdeira direta era a que nós esquecemos, a CEI, né, Comunidade dos Estados Independentes, que as 15 repúblicas que compunham a antiga União Soviética, agora cada uma era independente e oficialmente também muitos historiadores tratam como o fim oficial da Guerra Fria, de que a Guerra Fria, muitos colocam o fim da Guerra Fria como a queda do Muro de Berlim em 89, mas outros falam que não, que na verdade a Guerra Fria termina justamente, oficialmente, ela finaliza de fato com o fim da União Soviética. Bom, é bom lembrar que é o seguinte, nós temos aqui 30 anos, né, de fim da União Soviética, em que a Rússia passa por momentos assim, bastante difíceis, principalmente no seu fim, em que Boris Yeltsin tem uma dificuldade terrível de refundar essa Rússia, agora capitalista, num esforço de tornar a Rússia um país, uma república liberal, privatizando estatais, enfim. As repúblicas independentes vivenciando muita dificuldade para se inserirem na economia mundial. Algumas conseguem com mais facilidade, que tinham mais recursos, né, eram maiores, outras acabam ainda vivendo, ficam assim até mesmo abandonadas, viram assim países muito pobres, que é o caso ali daqueles países da Ásia Central ali, daquela região do Cáucaso, enfim. Temos também aqueles que se aproximam, né, da União Europeia, que é o caso da Ucrânia, e tem lá as polêmicas envolvendo o que é a Ucrânia e o que não é, né, porque as fronteiras da Ucrânia são modificadas durante a União Soviética, e a Ucrânia acaba ficando com uma parte da antiga Rússia, e a Rússia atual não assimila muito bem esse território que atualmente faz parte da Ucrânia, e aí você tem a questão que envolve ali a ocupação da Crimeia e tudo mais. Mas assim, é bom lembrar também que Vladimir Putin, depois que o Boris Yeltsin fracassa, né, como chefe de governo, chefe de Estado, ele até hoje ele não chama o fim da União Soviética de fim do socialismo ou mesmo o fim da União Soviética. Ele prefere dizer que é o fim da Rússia histórica, né? Com reclamações de que, na verdade, essa União Soviética, no caso, ela perde as fronteiras, né, que eram as fronteiras do Império Russo. É bom lembrar que se você olhar o mapa do Império Russo e o mapa da União Soviética, é praticamente o mesmo. Lembrando que o Império Russo ele diminui, né, porque ele perde a Finlândia e perde uma parte da Polônia. Mas assim, essa federação de repúblicas socialistas, vamos dizer assim, eram os antigos reinos vassalos ou ducados vassalos que compunham o antigo Império Russo. E o Vladimir Putin, né, na sua posição de neo-czar, tem várias afirmações sobre isso, ele vê a União Soviética como uma continuidade, né, do que era essa Rússia grandiosa, e ele vê o colapso da União Soviética nos anos 90 como o fim de toda uma história, né, da força do Império Russo. E a questão que envolve o socialismo, ele como um político que se apresenta como político de direita, ele afirma que é de direita, mas ele vê a União Soviética, ele é um saudosista desse período em que a União Soviética foi grandiosa, que ela se industrializou, se tornou-se uma superpotência nuclear e espacial, enfim. E as questões que envolviam as disputas geopolíticas entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, ele ressignifica no século XXI, né? Isso é muito claro na questão que envolve a Primavera Árabe, 2011, que isso fica mais claro, em que ele faz questão de apoiar o regime do Bashar al-Assad da Síria, né? Entendendo como um aliado da Rússia, como era um aliado da antiga União Soviética, em que as questões de vamos falar ideologia aqui, nesse sentido de ideologia política, desculpa, eu não vou aqui entrar na querer discutir o que é ideologia, mas assim, na questão do que era aquele conflito ideológico da Guerra Fria, ele mesmo não coloca em questão, né? Ele coloca muito mais em questão a questão da disputa de espaço, uma disputa mais imperialista, né? Dentro daquele seu realpolitik, vamos assim dizer. Olha, é o seguinte,
como é que a gente pode falar um pouquinho desse mundo pós-Guerra Fria, né? 30 anos depois do fim da União Soviética. E também, esse assunto não pode não aparecer, daquela questão que envolve este suposto fracasso do socialismo, né? De que o fim da União Soviética significaria o fim do socialismo e até mesmo o fim de um socialismo reconfigurado no Gorbachev, tentando ali refundar esse socialismo com a perestroika e a glasnost, né? Que de fato leva a Rússia à ruína, a União Soviética à ruína. É bom lembrar que a União Soviética ela não consegue sobreviver como um país isolado, né, da economia mundial. É bom lembrar que a ideia de um socialismo, mesmo dentro da União Soviética, ele iria adiante de uma União Soviética que estivesse participando da economia mundial, assim como a China atualmente participa, né? É bom lembrar que esta China, que aparentemente teria aderido ao chamado socialismo de mercado, ou de que na verdade a China atualmente seria um país capitalista, né? É bom lembrar que muitos autores entendem que a China não, de que na verdade a China se mantém como socialista sim, é um socialismo sim, o Partido Comunista governa o país, mas que vive uma adesão ao capitalismo dentro de uma estratégia, né? Uma estratégia de governo, de que você pratica esse capitalismo, de que você promove, né, uma grande revolução industrial, já na quarta revolução industrial, ou quinta, depende aqui da forma que a gente vai colocar, terceira, quarta, quinta, enfim. E de que, na verdade, estaríamos o quê? Uma China que estaria dando, sei lá, 10 passos atrás para depois dar 30 passos à frente rumo ao socialismo, rumo ao comunismo, de que isso não teria terminado não. Então, vejam que as discussões sobre essa ruína do socialismo, elas atualmente, em 2021, se tornam bastante questionáveis, até porque há aqueles autores que entendem que nem mesmo o socialismo teria surgido, teria existido na União Soviética, de que, na verdade, haveria ali o que eles chamavam de um capitalismo de Estado, de que você tinha um Estado que praticava o capitalismo, que liderou uma grande revolução industrial, de que até mesmo existia uma elite burguesa, vamos falar assim, sediada dentro de uma burocracia do Partido Comunista, uma burocracia de Estado, mas que nem mesmo o socialismo teria se desenvolvido, e por isso mesmo que ele teria fracassado, porque nem fracassou enquanto um capitalismo de Estado, nem mesmo como socialismo. Então esses debates, essas questões que aparecem aqui nessa reflexão sobre 30 anos de fim da União Soviética, e aqui a gente vendo como também, né, Vladimir Putin, como também essa ideia dele se posicionando como um presidente, né, num regime democrático um tanto questionável, da sua força política, essa imagem desse muitos chamam de neo-czar, e um neo-czar que ao mesmo tempo é saudosista em virtude desta Rússia histórica muito forte, mas também saudosista da força do que era a União Soviética, mesmo não sendo um socialista, certo? Seria aqui a nossa reflexão de 30 anos do fim da União Soviética. Bom, eu sou o Vinícius, aqui é meu portfólio. Peço para dar um like, quem me conhecia, peço inscrever no canal e ativar notificações. Um grande abraço, tudo de bom, tchau, tchau.